Você já parou para pensar que o caminho para a verdadeira riqueza pode estar bem debaixo do seu nariz? Que o segredo que você tanto busca, que está escondido nas sombras da história e no emaranhado de palavras antigas, pode ser algo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo que poucos ousam acreditar? A chave que promete abrir portas que você nem sabia que existiam pode estar velada em algo tão incomum que é quase impossível vê-la a olho nu. E se te dissesse que essa chave está em um lugar onde ninguém imaginaria procurar, onde a sabedoria do passado se encontra com a mente visionária de um dos maiores mestres da modernidade? Está pronto para seguir a trilha que poucos ousaram? Em Provérbios, o antigo livro que nos oferece os mistérios mais profundos da sabedoria humana, pode haver algo que todos ignoram. Algo que vai além dos conselhos simples sobre como ser prudente ou como se comportar. Algo que está entre as linhas, esperando que alguém de mente aberta o decifre. Mas e se além disso, essas palavras pudessem ser o mapa para a verdadeira prosperidade? Não a riqueza material que todos buscam, mas uma riqueza mais profunda, mais enigmática, que vai além das posses. O que há por trás dessas metáforas que só poucos têm coragem de entender? Há um código secreto ali, e você está prestes a ser desafiado a decifrá-lo. E então entra Napoleon Hill, que não apenas fez ecoar essas palavras, mas as transformou em um dos maiores legados de sabedoria já transmitidos ao mundo moderno. Você já se perguntou como ele chegou a essa compreensão tão profunda da mente humana? Ou será que você também passou por sua vida sem entender o porquê das palavras do velho sábio ressoarem tão fortemente na alma de quem deseja sucesso? O que Hill descobriu que outros não viram? Existe um elo perdido entre as lições de Provérbios e a filosofia que ele ensina. E se eu te dissesse que você está prestes a entender algo que poucos compreendem de verdade? Algo que vai mudar sua visão sobre a riqueza para sempre. Mas aqui está a pergunta que ninguém ousa fazer. E se tudo o que você sabe sobre riqueza for uma mentira? E se o segredo não estiver nas coisas que você pode tocar ou ver, mas em algo mais sutil, mais invisível, que se conecta ao que está dentro de você? Imagine se as palavras que você leu milhões de vezes fossem mais do que simples ensinamentos, mas, de fato, o início de um caminho de autodescoberta, onde cada palavra, cada versículo, tem um peso incompreensível que, se entendido, pode mudar sua vida? E você, será que está pronto para essa verdade? Ou será que o medo de perder a certeza do que você conhece vai te impedir de atravessar esse limiar? A verdade está prestes a ser revelada, mas não espere que ela venha fácil. Você será forçado a olhar para dentro, a questionar tudo o que já acreditou, a desconstruir suas ideias pré-concebidas sobre sucesso e riqueza. Só os ousados, aqueles que têm coragem de nadar contra a corrente da conveniência, terão a chance de tocar a verdade. E ao final a pergunta será: você foi capaz de encontrar a chave que de fato estava diante de seus olhos o tempo todo? Ou será que você deixou o segredo escapar entre os dedos por não saber o que realmente procurar? A cada dia você corre atrás de algo que sente estar além de seu alcance. A riqueza que prometem, o sucesso que todos dizem ser o fim de sua luta. Você já parou para perguntar se, na verdade, aquilo que tanto deseja é realmente o que precisa? Ou será que, ao buscar incessantemente, você apenas preenche um vazio que não pode ser preenchido com mais coisas, mais títulos, mais dinheiro? Existe algo mais profundo, mais silencioso, mais submerso dentro de você. Algo que, se você souber como tocar, mudará sua percepção do mundo. Mas o que você realmente sabe sobre riqueza? A verdadeira riqueza, ela não é o que lhe vendem na superfície. Ela está enterrada, quase invisível, em uma história que poucos se atreveram a contar. E talvez, no momento mais inesperado, você possa ver a chave diante de seus olhos. Mas será que tem coragem de girá-la? Provérbios, um livro repleto de sabedoria esquecida, nos oferece mais do que palavras soltas. Elas são como sementes plantadas em um solo emocional profundo, esperando para brotar. Mas você as deixou secar e morrer.
Já sentiu o peso de uma sabedoria que ressoa em você como uma antiga verdade, mas que sua mente não ousa compreender? Está aí, bem ali, naquelas frases sutis, quase imperceptíveis. E se eu te dissesse que cada palavra foi escrita para cutucar algo que está adormecido dentro de você, algo que está ali, esperando para ser despertado, para confrontar as suas crenças mais profundas sobre o que é possível e o que não é? Você sente isso, não sente? Uma inquietação dentro de você, uma lembrança distante de que há algo mais. Algo que não se explica, mas que ressoa com a alma. E então, de repente, surge Napoleon Hill, esse nome que reverbera na mente de todos que buscam sucesso. Ele não apenas leu esses versos, ele os decifrou. Ele não os viu como simples provérbios, mas como portas que se abrem para algo além do entendimento comum. O que ele entendeu que você ainda não viu? Ele tocou nas mesmas verdades que você tenta evitar, não porque as palavras de provérbios eram difíceis, mas porque elas revelavam algo que você não estava pronto para aceitar. Hill não falou apenas sobre o que você deve fazer, mas sobre o que você deve ser. Ele foi capaz de olhar para dentro, para aquela área escura e sem forma que todos temem, e descobriu ali o que ninguém ousa. E você ainda vai seguir a rota fácil a que todos estão indo, ou terá coragem de se perder, para encontrar o que realmente importa. Existe algo em você que está em guerra silenciosa com o mundo à sua volta. Talvez seja o medo de se expor, o medo de ver a verdade, o medo de que, ao se aprofundar, você descubra que tudo o que construiu até agora foi em vão. Mas a verdade que você teme não é algo que você perde ao confrontá-la. Ela é a chave que abrirá as portas que você tanto procurou. E você sente isso, não é? Aquele peso em sua alma, aquela sensação de que está à beira de algo gigantesco, algo que pode rasgar seu conceito de tudo. Você está pronto para olhar, para aceitar que, no fundo, o que você procura está guardado não no que você vê ao seu redor, mas no que você é capaz de confrontar dentro de si mesmo? Ou você vai continuar cego, repetindo os mesmos passos, enquanto a verdadeira riqueza, aquela que muda tudo, continua sendo algo que você não ousa tocar? As palavras de Provérbios mescladas com o legado de Hill são um enigma, uma dança entre o desejo e o medo, entre o controle e o caos, entre o sucesso e a fragilidade humana. Cada pedaço dessa verdade, que você talvez já tenha ouvido, não pode ser digerido em um simples ato de reflexão. Ele precisa ser vivido, precisa se infiltrar em suas entranhas e transformá-lo. Porque, ao olhar para dentro, você começa a questionar: será que a chave da riqueza está nas suas mãos ou ela é algo que você precisa aprender a liberar? Ao seguir esse caminho, você não apenas será desafiado a questionar o que sempre acreditou, mas a sentir, de forma visceral, que a única forma de alcançar aquilo que você tanto deseja é atravessando a linha do conhecido para o desconhecido, do visível para o invisível. E no fundo, não é essa a grande questão. Você que percorre os dias como quem busca algo tangível, não percebe que a verdadeira riqueza está em um campo invisível, onde os olhos não podem alcançar, mas onde o espírito é guiado por algo mais sutil, mais intrínseco. Você já se perguntou em algum momento se aquilo que você mais teme é, na verdade, o que pode libertá-lo? O medo do desconhecido é o maior inimigo da transformação, e em sua raiz ele é alimentado pela ignorância, pelo desconhecimento da verdadeira essência do que é possível. A sabedoria de Provérbios não se revela aos apressados, àqueles que buscam uma resposta rápida, uma fórmula mágica para o sucesso. Não. Ela pede paciência, ela exige que você pare, que respire e que se permita descer profundamente no abismo daquilo que você tenta evitar. Porque é aí, no fundo, onde o verdadeiro tesouro se esconde. Está pronto para descer? A chave que sempre esteve ao seu alcance não é algo que você simplesmente pega e usa. Não é um objeto, uma moeda que se vira na palma da mão. A chave está dentro de você. Mas para encontrá-la você precisa quebrar os moldes que a sociedade construiu ao seu redor. As expectativas que foram impostas, as crenças que você carrega como um fardo,
Todas essas são cadeias invisíveis que aprisionam sua verdadeira liberdade. E você que se julga tão esperto, tão preparado, nunca se perguntou se essas correntes foram feitas por você mesmo ou se alguém as forjou em seu lugar. Talvez a verdadeira riqueza seja um estado de espírito, uma quebra das limitações internas, uma transição entre o que você achava que sabia e o que você nunca imaginou ser possível. Isso te assusta? O medo de perder o controle é exatamente o que te impede de avançar para o novo, para o desconhecido, para o inexplorado. Mas veja, há algo em seu íntimo que sabe que está certo, que sabe que há algo mais. Não é a certeza que você busca, mas a revelação. Uma sensação que no momento certo vai te alcançar. É como se a cada palavra, a cada símbolo escondido nas entrelinhas de provérbios, algo dentro de você se remexesse, pedindo para ser ouvido. Você já sentiu essa inquietação? Como se cada pedaço do que você conhece fosse uma camada de uma cebola que lentamente vai sendo retirada. E quando finalmente a última camada for revelada, você entenderá. A riqueza nunca foi algo que você poderia acumular ou tocar, mas algo que você precisava descobrir, libertar de dentro de si. E nesse instante, você verá que ao olhar para dentro para essa verdade silenciosa, a vida nunca mais será a mesma. Você já teve um vislumbre disso, não é? O que você chama de sucesso, o que você sempre procurou, nunca foi sobre o que você possui. Era sobre como você se percebe, como você enxerga o mundo à sua volta, as coisas, os bens, o dinheiro. Isso tudo é apenas um reflexo externo do que existe dentro de você. E o reflexo está em constante mudança. Não é sobre acumular riquezas, mas sobre como você se posiciona diante delas, como você se conecta com elas. Se você tiver coragem de aceitar a verdade que está oculta nas palavras de Provérbios e nas lições de Hill, verá que tudo o que você pensava sobre sucesso era apenas uma sombra, uma ilusão. A riqueza é um estado de ser, não um objetivo a ser alcançado. Mas está pronto para aceitá-la em sua totalidade, sem medo, sem reservas. E agora, diante disso tudo, você se pergunta: por que demorou tanto para entender? Por que sua mente esteve tão ocupada, tão obcecada com as aparências, que nunca olhou para o que realmente importa? A resposta está mais perto do que você imagina, escondida nas sombras do seu próprio ser. É como uma luz tênue, um fio de esperança que, quando tocado, ilumina tudo ao seu redor. Mas você precisa estar pronto para reconhecê-la. E talvez a maior descoberta que você fará ao longo dessa jornada é que a chave da verdadeira riqueza nunca esteve fora de você. Ela sempre esteve ali, esperando que você tivesse coragem de olhar para dentro. E enquanto você se perde nos labirintos da sua mente, se questionando sobre o que é real e o que é ilusório, a verdade silenciosa se revela, lentamente, diante de você. Cada passo que você dá nessa busca interna, cada olhar mais atento para o que se esconde nas sombras da sua alma, leva você mais perto do que realmente importa. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar, mais escapa. Quanto mais se agarra ao que pensa saber, mais a verdade escorrega pelas frestas da sua compreensão. A verdadeira riqueza não é algo que você possa controlar, mas algo que deve ser liberado. Como uma correnteza que não pode ser represada, a abundância só flui quando você solta as amarras do medo, da dúvida e da escassez que você mesmo construiu ao longo dos anos. Essa liberdade, essa revelação, está guardada nas palavras de Provérbios, escondida em símbolos que se entrelaçam com a filosofia de Hill. Mas para entender, você não pode simplesmente ler as palavras. Você deve senti-las, deixá-las penetrar profundamente nas suas crenças, tocando feridas antigas que você preferiria manter fechadas, porque a verdade não se revela sem dor. Não é confortável, não é fácil, e é nesse espaço de desconforto, de incerteza, que você realmente começa a mudar. Você percebe que não é o mundo externo que precisa mudar, mas você mesmo, sua percepção, suas convicções mais profundas. Você não vai encontrar a riqueza fora de si,
ela nunca esteve lá. Ela está em você, esperando que você abra a porta do seu próprio coração. Mas então uma pergunta paira no ar. Você está pronto para essa transformação? Está pronto para quebrar todas as estruturas que construiu para se proteger e, finalmente, olhar para o que realmente importa? O que está fora do seu alcance não é o que você sempre pensou que era. O que você sempre buscou nas sombras da vida é, na verdade, um reflexo daquilo que você precisa encontrar dentro de. Sei, a grande riqueza não é algo que vem de fora. Não é algo que você pega ou conquista. Ela vem quando você permite que a verdade que você tem escondido dentro de si mesmo se manifeste no mundo. Quando você se torna o reflexo de sua própria alma, autêntico e sem medo. Mas para isso você precisa ir além do que a mente racional consegue compreender. Você precisa mergulhar em um oceano de dúvidas, de inseguranças, de medos que estão lá, esperando para serem encarados. Enquanto você viaja por esse caminho, de quebra de crenças e desconstrução daquilo que achava ser verdade, o que você não percebe é que está, na verdade, se aproximando da maior realização de sua vida. E não se engane, a transformação não virá de uma resposta direta, de uma fórmula simples. A resposta está na jornada, na constante reavaliação do que você pensava ser verdade e no acolhimento de tudo o que você é, sem máscaras. Não é sobre alcançar um destino, mas sobre perceber que o caminho é, ele próprio, o segredo. A verdadeira riqueza está em entender que no momento em que você aceita a complexidade do seu ser, no instante em que você aceita a dualidade da sua existência, a força e a fragilidade, o controle e o caos, o desejo e o medo, é nesse ponto que tudo se alinha. E você percebe que nunca precisou buscar a riqueza. Ela sempre foi uma questão de aprender a ser. É assim que você quebra o ciclo, que transcende as limitações impostas por uma sociedade que diz o que você deve ser. Quando você olha para dentro e reconhece que a verdadeira riqueza é estar inteiro, ser quem você realmente é, com todos os altos e baixos, com todas as cicatrizes e vitórias. E neste momento de revelação, você começa a entender que a chave não está em mais nada do que na maneira como você escolhe viver sua própria vida. Talvez, no fundo, a riqueza sempre tenha sido essa, uma liberdade interna, um estado de ser que transcende as circunstâncias externas. Mas está pronto para se permitir viver dessa forma? Ou ainda vai continuar procurando fora, enquanto tudo o que você precisa já está aí, dentro de você? E enquanto você continua nesse fluxo, nas profundezas do que está sendo revelado, há algo que começa a mexer com as certezas que você pensava ter. A chave, que antes parecia distante e inalcançável, agora começa a se mostrar diante de você, mas não da forma como você imaginava. Ela não é um objeto que você simplesmente pega, mas algo que você libera, algo que você permite que desabroche dentro de si. E nesse momento, você percebe que tudo o que você pensava sobre riqueza, sobre ter, conquistar, possuir, era apenas uma camada superficial. A verdadeira riqueza não é um acúmulo externo, mas uma transformação interna. Um estado de ser que transcende o desejo e se alinha com o fluxo natural do universo. Você sente isso, não é? Uma verdade que pulsa, batendo forte no seu peito, lembrando-o de que, no fundo, você já tem tudo o que precisa para se libertar. E é aí que o véu começa a se levantar. Você se pergunta, por que então tantas pessoas buscam a riqueza sem nunca encontrá-la? Elas estão olhando para o lugar errado. Elas estão cegas pela busca incessante por mais coisas, mais status, mais dinheiro, sem entender que a verdadeira abundância não reside no ter, mas no ser. E o que você tem que fazer para ser abundante? Deixar ir, desapegar. Porque no momento em que você se liberta da ideia de escassez, quando você se permite ser rico em espírito e em propósito, tudo ao seu redor começa a se alinhar de maneira que você nunca imaginou ser possível. Isso não é magia. É uma lei universal que você talvez tenha negligenciado. O que você busca fora de si é, na verdade,
um reflexo do que você já tem dentro. E ao perceber isso, você se sente como se tivesse sido libertado de uma prisão invisível. Mas à medida que você se aprofunda, existe uma parte de você que resiste. Uma parte que, mesmo sabendo que a liberdade está ao alcance, teme o desconhecido. É aí que o jogo da mente entra em cena, tentando manter você no lugar de conforto, nos padrões que você conhece. O medo de mudar, o medo do novo, o medo de se arriscar. Isso é natural, mas agora você está diante de um dilema. Será que você vai continuar aceitando as mentiras que foram impostas sobre o que é a verdadeira riqueza? Ou vai finalmente dar o passo ousado e abraçar a transformação que está acontecendo dentro de você? A jornada nunca foi sobre encontrar algo fora. Ela sempre foi sobre olhar para dentro, sobre confrontar a parte mais sombria de si mesmo e encontrar ali o que sempre procurou. E nesse confronto, há um poder tão grande que, uma vez compreendido, nada mais poderá te segurar. Você começa a perceber que o que temem em você, a fragilidade, o medo, a dúvida, na verdade, é uma parte da sua própria humanidade. Não é algo que você deve apagar ou rejeitar, mas algo que você deve integrar, porque a verdadeira riqueza não está em se tornar perfeito, mas em aceitar suas imperfeições. É na aceitação do todo, do contraditório, que a abundância começa a fluir de maneira natural. Quando você solta o controle e se entrega à vida, ao processo, ao movimento da própria existência, o que acontece? A riqueza que antes parecia distante se aproxima de forma tão orgânica que você nem percebe o momento exato em que ela passa a fazer parte de sua realidade. E no fim, a maior descoberta de todas é perceber que o que você buscava sempre foi seu próprio ser, e ao aceitá-lo, o universo inteiro conspira a seu favor, e você começa a entender, lentamente, que o que você pensava ser a chave para a riqueza era, na verdade, um caminho errado. A verdadeira chave sempre foi a liberdade interna, a capacidade de abraçar a vulnerabilidade e a aceitação de que você é digno de tudo o que a vida tem a oferecer. Não são os bens que definem sua riqueza, mas a profundidade com que você se relaciona com a vida, com seus medos, com suas escolhas. E aqui está a pergunta definitiva. Você continuará escravizado pelo desejo de conquistar algo que já está em você, ou será capaz de viver a riqueza que já existe dentro de sua alma, aguardando para ser revelada? Porque a riqueza não chega quando você a busca com pressa. Ela chega quando você se permite ser, quando você para de lutar contra o fluxo e se permite ser conduzido pela força silenciosa que sempre esteve ao seu lado. E enquanto você sente esse movimento se desenrolando dentro de você, um novo entendimento começa a se formar, profundo e silencioso. É como se uma cortina fosse lentamente levantada, revelando uma paisagem que você sempre esteve à beira de entender, mas que nunca conseguiu realmente ver. Cada passo que você dá nessa jornada, a cada camada de ilusão que se dissolve, você se aproxima mais de uma verdade que estava escondida o tempo todo, como uma joia enterrada sob a areia do tempo. O que você está começando a perceber, talvez pela primeira vez, é que o que você tem buscado no exterior, o sucesso, a riqueza, o poder, não é mais um objetivo, mas uma consequência natural de um ser que se alinha com sua própria essência. O que você deseja, o que você realmente quer, nunca foi algo que você precisa caçar. Ele sempre foi uma extensão de quem você é, uma expressão do seu ser mais profundo. E à medida que esse entendimento toma forma, você começa a ver que o caminho da verdadeira riqueza não está em conquistar o que está fora, mas em finalmente abraçar o que está dentro de você, por mais desconfortável que seja. Porque é aí que está o paradoxo. Ao tentar fugir de suas próprias sombras, você sempre impede que a luz se manifeste. Mas no momento em que você olha para o que você temia, ao invés de lutar contra isso, você começa a ver sua própria força nas feridas, nas cicatrizes, nos pontos de vulnerabilidade que você passou tanto tempo tentando esconder. Quando você aceita a imperfeição como parte de seu ser, algo profundo acontece.
você se torna inteiro, você se torna completo. E é quando você se vê como um todo, quando aceita todas as suas partes, que a verdadeira abundância começa a fluir de forma incontrolável de dentro para fora. É nesse ponto de aceitação, de rendição ao que é, que a mudança começa a acontecer em um nível visceral. Você não precisa mais lutar por sua vida, por suas posses, por sua imagem. Você começa a entender que, ao soltar as rédeas, ao parar de controlar a forma como as coisas devem acontecer, a verdadeira riqueza começa a se revelar. Não é mais sobre o que você tem ou o que você quer. É sobre o que você é e como você se permite ser. Quando você para de lutar contra o fluxo natural da vida, quando você se entrega à sua própria vulnerabilidade, você se torna uma força magnética, atraindo tudo o que é seu por direito. E nesse processo, você descobre que a chave nunca foi uma conquista, mas uma rendição, uma entrega à vida, ao momento, ao seu verdadeiro eu. Mas mesmo agora, enquanto você começa a ver esses novos horizontes se abrindo, a mente insiste em questionar. Isso pode ser verdade? O medo ainda está lá, latente, tentando convencer você de que as respostas estão fora de você, tentando te empurrar de volta para a busca incessante por mais, por algo que te preencha. E essa resistência é a última barreira, a última mentira que você ainda mantém. Porque no fundo, você sabe que não há mais nada fora de você que possa te completar. A verdadeira plenitude sempre foi uma questão de olhar para dentro, de perceber que você já possui tudo o que precisa para viver a vida que sempre desejou. Mas para viver essa verdade, você precisa parar de buscar as respostas nas fórmulas prontas, nas receitas que os outros criaram, e começar a escutar sua própria voz, sua própria intuição, que sempre esteve ali, esperando ser ouvida. E, ao fazer isso, ao finalmente ouvir essa voz silenciosa, você se vê mudando, transformando-se a cada momento. O que você antes via como obstáculos, agora se torna uma dança, uma expressão de sua própria jornada. E a verdadeira riqueza se revela, não mais como um destino distante, mas como uma experiência vivida, sentida em cada respiração, em cada passo. Você deixa de ser um buscador para se tornar um ser que já encontrou. E nesse processo, a vida se torna uma celebração do ser, onde a escassez dá lugar à abundância, onde o medo dá lugar à confiança. Você não busca mais o que está fora, porque você sabe que o que você precisa para ser rico, verdadeiramente rico, sempre esteve dentro de você. E no silêncio dessa revelação você entende: a chave nunca esteve em outro lugar, a chave sempre foi você. E agora, neste ponto de profunda revelação, o que você sente verdadeiramente? Uma paz silenciosa, talvez? Ou uma sensação de que tudo ao seu redor começa a fazer sentido, como se uma trama invisível, sempre presente, agora fosse vista em sua totalidade? Porque, no fundo, você sabe que tudo o que foi dito até aqui não se trata de uma explicação ou de uma verdade absoluta a ser seguida. Não, é mais do que isso. É um convite. Um convite para abandonar as crenças limitantes, os conceitos de sucesso que foram enraizados em sua mente, para que você, finalmente, se permita ser quem sempre foi. Não é uma questão de conquistar, de alcançar algo distante. É sobre se permitir viver, se permitir ser a manifestação de sua própria abundância, sem medo, sem reservas. A verdadeira riqueza, como você finalmente percebe, não é um prêmio a ser ganho, mas um estado de ser, uma expressão plena de sua verdadeira essência. A vida, então, não é mais sobre escalar uma montanha para alcançar algo distante. Ela se transforma em um fluxo constante de ser e se tornar, onde você não está em uma corrida contra o tempo, mas em harmonia com o seu próprio ritmo. O que você chama de riquezas externas, agora, parecem pequenas diante da vastidão de tudo o que você agora entende ser verdadeiro. Você não se define mais pelo que possui, mas pelo que é capaz de sentir, de criar, de vivenciar. A abundância não é algo que se busca, mas algo que se permite, algo que já está dentro de você, esperando para ser revelado. E nesse momento de percepção,
Você se dá conta de que, ao tentar controlar tudo ao seu redor, você estava apenas afastando a verdade que sempre esteve diante de seus olhos. Porque a verdadeira liberdade, a verdadeira riqueza, começa quando você se liberta das amarras do desejo insaciável e simplesmente permite que a vida flua. E enquanto você respira essa nova realidade, percebe que os medos que antes te impediam de agir, que te faziam duvidar de sua própria capacidade, agora não têm mais poder sobre você. Porque ao aceitar a verdade que está sendo revelada, você se liberta do peso da escassez e do medo, para viver em um estado de confiança plena, onde as respostas não vêm do exterior, mas do seu íntimo. A cada decisão, a cada escolha, você se torna mais alinhado com a sua própria essência, e as coisas começam a se arranjar, de maneira misteriosa, à sua volta. O que antes parecia impossível, agora parece ser apenas uma questão de tempo e percepção. Você não precisa lutar para ser quem você é, você apenas precisa se permitir ser. Porque a verdadeira riqueza, ao contrário do que o mundo tenta te fazer acreditar, não se conquista, ela se vive. E você agora sabe disso. Você finalmente compreende que as palavras de Provérbios e as lições de Napoleon Hill não eram apenas ensinamentos vazios, mas pistas para uma viagem interna. Elas não te diziam como agir, mas como ser. Elas não te ofereciam um caminho a seguir, mas um espaço a ser preenchido com sua própria verdade. A riqueza, a verdadeira riqueza, nunca foi sobre o que você possui ou o que pode alcançar. Ela sempre esteve em você, esperando para ser vivida em sua totalidade, sem medo e sem limites. Você agora começa a entender que, ao se entregar a essa verdade, ao aceitar que a verdadeira riqueza é a liberdade de ser quem você realmente é, você se conecta ao universo de uma maneira tão profunda que nada mais poderá te deter. E, ao olhar para o futuro, agora você não vê mais um caminho cheio de incertezas, mas um campo fértil de possibilidades. Porque você sabe que a verdadeira transformação começa no momento em que você se permite ser, sem limitações, sem comparações. A riqueza não é um objetivo a ser alcançado, mas um estado a ser vivido. E você, finalmente, encontrou o caminho para ela. Não é através de conquistas externas, mas pela simples aceitação de quem você é, pela compreensão de que a chave para a abundância sempre esteve em suas mãos. E ao aceitá-la, sem medo, você abre a porta para uma vida de verdadeira plenitude, onde cada passo é dado com a certeza de que a abundância sempre esteve e sempre estará dentro de você. E enquanto o silêncio se faz, há algo em você que permanece, como uma onda que não quebra, mas se espalha suavemente, tocando cada parte de sua mente e de seu ser. Algo nas entrelinhas desse momento, algo que não se diz, mas se sente. Como um eco distante, um suspiro do universo que reverbera em você, sem pressa de desaparecer. A jornada não termina, não aqui. Ela apenas se dissolve em uma nova consciência, um novo olhar sobre o que antes parecia claro, mas agora se revela um campo imenso de mistérios não resolvidos, como uma maré que não volta à praia, mas que continua a mover-se, puxando agora as marés de seu próprio ser. E você, já percebeu? Já sentiu a suavidade desse movimento que não exige pressa, mas que transforma tudo ao seu redor, silenciosamente? Você não precisa mais de respostas definitivas, de certezas fechadas. O que você encontrou aqui não é uma fórmula que termina, mas uma abertura. Como um campo fértil onde, em vez de florescer uma única verdade, brotam sementes de novas perguntas, de novas possibilidades. O que você acreditava ser a última palavra, o fim da estrada, agora se revela como o começo. Um novo começo, onde o que você busca não é mais um destino, mas uma jornada constante de transformação. Uma dança entre o que você sabe e o que está por vir. E é nesse espaço, entre o conhecido e o desconhecido, que reside a verdadeira liberdade. Não é sobre onde você vai chegar, mas sobre como você escolhe caminhar. Agora você não se vê mais como alguém que procura, mas como alguém que está permitindo suavemente ser encontrado. Reflita então,
O que você tem buscado até agora? O que sua alma deseja, mas não ousa nomear? Será que a riqueza é realmente o que você sempre pensou ser? Ou será que a verdadeira abundância está agora naquilo que você não tem, mas que você é? A resposta não vem de fora. Ela já estava em você, esperando para ser sentida, percebida. O que você descobriu aqui não é algo que você pode entender apenas com a mente. É algo que você deve sentir, algo que reverbera dentro de seu corpo e de sua alma, se tornando parte da sua própria essência. Como uma chave que se encaixa perfeitamente em um segredo, mas que não abre uma porta, e sim, você. A riqueza verdadeira não está em conquistar, mas em se permitir ser. E agora, essa chave está com você, silenciosa, mas poderosa. Essa jornada que você percorreu não tem fim, porque não é um destino. É uma espiral, um movimento contínuo que flui através do que você pensa ser. Como uma vela acesa em uma sala escura, iluminando aos poucos o que você nunca ousou olhar. Talvez agora, o que você percebe não seja a resposta que esperava, mas o simples fato de que, ao olhar para dentro, você já começou a se transformar, como um rio que segue seu curso, sem pressa, sem medo do que virá à frente. A transformação já começou e agora, tudo o que você precisa fazer é permitir que ela continue a se desenrolar. O que antes parecia distante, agora se aproxima suavemente, como uma maré que não puxa para longe, mas que carrega o que é seu por direito. Talvez você ainda se pergunte o que será de você depois disso tudo. Mas entenda, não há depois. Não há separação entre a jornada e o destino, entre o ser e o ter. Tudo se mistura, tudo se conecta, e você se dá conta de que o que estava fora de seu alcance não era algo distante, mas algo que sempre esteve em seu coração, aguardando ser revelado. Cada passo dado, cada descoberta feita, foi apenas uma oportunidade para se lembrar de algo que você sabia desde o início. A vida não é sobre alcançar, mas sobre ser. E ao entender isso, você começa a ver que tudo ao seu redor, cada pensamento, cada sentimento, é um reflexo do que está dentro de você. O caminho nunca foi outro, a chave sempre foi você. Então, enquanto o silêncio toma conta de você, lembre-se, não se trata de um fim. Nunca se tratou disso. O que você viveu aqui é um sussurro do que está por vir, uma memória que agora vai florescer em momentos inesperados. E nos dias que virão, algo em você vai começar a mudar. E você saberá que, de alguma forma, a jornada já não é mais a mesma. Porque você não é mais o mesmo. E quando olhar para o que antes parecia distante, verá que, na verdade, o que você buscava sempre esteve bem diante de seus olhos. Agora, é só uma questão de abrir as portas e se permitir viver essa verdade que finalmente encontrou morada em você. A verdadeira riqueza nunca foi sobre conquistar o que está fora. Ela sempre foi sobre descobrir o que está dentro, e você já encontrou o caminho. Agora que você mergulhou nessa jornada, deixe que a transformação continue. Se algo ressoou com você, se algo tocou sua alma, curta, comente e compartilhe, porque o que é vivido de verdade não deve ser guardado, mas espalhado. E, se você ainda não segue, faça isso agora, porque a jornada está apenas começando. O caminho para a verdadeira riqueza, a verdadeira transformação, é contínuo. Não deixe que esse momento se perca. Conecte-se, compartilhe e continue conosco.